Graça e paz, irmãos. Deixa eu te perguntar, como está teu coração? Eu quero fazer uma breve reflexão pensando sobre o nosso coração e partindo de dois versículos bíblicos. Um versículo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. O outro versículo está lá em Filipenses 4,4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu quero pensar nessas duas palavrinhas dentro do versículo. A primeira palavra é o tudo. Em tudo dai graça. Quando se fala tudo da graça, é para dar graça em tudo. Agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, mas agradecer pelas coisas ruins que nos acontecem. Em tudo da graça. O outro diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando fala alegrar o sempre, a palavrinha sempre, é para a gente se alegrar em Deus em todo momento. Quando as coisas estão boas, vamos se alegrar no Senhor, mas quando as coisas estão ruins, vamos nos alegrar também no Senhor. É claro que esses dois versículos, no momento que nós vivemos, hoje no Brasil, mais de 9 mil mortes, por causa do coronavírus. Nós já passamos da barreira de 13 milhões de desempregados. Milhares de pessoas esperando uma vaga na UTI. Não sei quantas pessoas ainda não conseguiram receber o benefício do governo. Então, quando eu pego esses dois versículos, em tudo é graça e alegrar sempre no Senhor, em um momento como este, isto mexe conosco. Antes de seguir, deixa eu lembrar uma outra ordem bíblica que diz assim, chorais com os que choram. Então, a minha palavra não está relacionado a gente negligenciar a dor do outro, a gente não ter empatia pelo sofrimento do outro, ao contrário, nós temos que ter isso. Mas a minha palavra está direcionada a você como pessoa e ao teu coração. É claro que talvez alguém vai dizer, pastor, mas que absurdo é este? Da graça em um momento como este, alegrar em um momento como este. Quem falou isto? Bem, primeiro está lá na Bíblia, já se deu o texto. Ou seja, é algo do Espírito Santo. Mas quem escreve isto é Paulo. Interessante, porque Paulo fala para o povo de Tessalônica, olha, em tudo dai graça. Mas nessa cidade, na cidade de Tessalônica, Paulo foi expulso da cidade. Repara, Paulo não teve uma vida fácil. Mas ele diz, em tudo dai graça. No outro texto que fala assim, Paulo fala lá para Filipenses, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando ele escreve essa carta, ele está preso, ele está na cadeia. Mas ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Talvez alguém possa perguntar, mas como alguém pode viver dessa maneira? Eu quero crer que Paulo consegue isso, porque por causa da fé que ele tem. É a fé de Paulo que o capacita neste momento a se manter firme. É a fé de Paulo que nas dificuldades ele consegue ficar firme no Senhor, ele consegue caminhar, ele consegue ser grato e ele consegue se alegrar em Deus. É claro, eu estou crendo que você também tem fé em Deus. Mas é importante avaliar o tipo de fé que Paulo tem. Porque às vezes nós temos uma fé num Deus todo-poderoso, e Ele é todo-poderoso, e nós temos uma fé no Deus que pode fazer as coisas que nós precisamos, e Ele pode fazer as coisas que nós precisamos, mas a fé, ela tem que ir além disto. Paulo, ele entendia que Deus está no controle de tudo. É interessante que lá na cidade de Filipe, lá em Atos 16, conta essa história, Paulo, ele expulsa o demônio de uma mulher. A mulher estava possessa, ela adivinha, mas ela era adivinha porque tinha um espírito, um demônio na vida dela. Paulo expulsa esse demônio e por causa disso, Paulo acaba sendo preso. Paulo e Silas estão na prisão e o texto sagrado diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Como alguém na cadeia consegue, depois de apanhar, depois de surrado, em um lugar, em uma situação tão humilhante assim, consegue louvar e consegue orar? Por causa da fé que Paulo tinha. Paulo cria que Deus estava no controle de tudo. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você realmente crê que Deus está no controle de tudo? Nesse momento que nós atravessamos esse caos, você realmente crê que Deus continua no controle? É esta fé que Deus está no controle, que a gente que nos leva a nos alegrar e nos leva a ser grato a Deus.
Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes sobre a fé de Paulo. Paulo escreve muitas cartas, e é interessante que ele escreve para a igreja de Romanos, lá no capítulo 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Paulo diz, sabemos que todas as coisas, quais coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tem essa fé, que tudo coopera para o bem. É interessante que Paulo é preso, ele sofre para aquela cadeia, mas e lá ele louva a Deus. Ele não sabe o que vai acontecer, mas lá na cadeia, Paulo ele consegue louvar a Deus. E é interessante porque Paulo foi para a cadeia, o carcereiro foi salvo. Todas as coisas cooperam para o bem. É interessante porque Paulo, no momento da vida dele, ele fica muito doente, ele tem que parar em uma cidade, e diz lá em Gálatas, porque Paulo ficou doente, ele começou a igreja de Gálatas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos passando por um tempo difícil, e nós podemos ser gratos a Deus, e nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu seguir um pouco mais, pensando outra coisa no coração de Paulo. Paulo diz assim lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse texto, Paulo não está dizendo, olha, eu posso vencer, eu posso ganhar, eu posso conquistar. Não. Neste texto, Paulo está dizendo, olha, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por aperto, eu posso passar por aflição, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante, Paulo ele não se apresenta como um super-homem, super-crente, aquele que não sente dor, aquele que não tem sentimento. Não. Paulo é um homem assim como eu e você, mas ele se fortalece em Deus, porque tem um Deus que fortalece a vida dele, então ele pode tudo, ele pode passar pela dificuldade. Sendo fortalecido por Deus, nós podemos dar graças a Ele por tudo. Sendo fortalecido por Deus, nós podemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Tem mais um texto que eu preciso frisar com você, que está lá em Romanos 8,18, diz assim, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo está dizendo, olha, esse problema que eu passo agora, essa dificuldade que nós atravessamos agora, ele não se compara com a eternidade, com a glória que terei na eternidade. Paulo sabe do sofrimento no momento, ele sabe das dificuldades, da luta que ele está passando, mas ele sabe, ele tem uma fé lá no futuro, para onde Deus está levando ele. Ele sabe onde ele vai chegar, e ele confia no Senhor, porque tudo que passa hoje não se compara com a bênção que vai ser na eternidade com o Senhor. Sabe, irmãos, nós passamos por tempos difíceis, tempos complicados, mas nesse tempo difícil, o nosso coração tem que estar protegido. Protegido com esta fé que Deus está no controle, nos alegrando nele. Não desprezando o sofrimento do outro, mas entendendo, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E eu tenho que ser grato a Ele. Eu tenho que ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, mesmo no meio do caos. Que nesse tempo, o meu coração e o teu coração seja grato e alegre no Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.